Livro do profeta Jeremias, capítulo 8. Por que o projeto de Deus para o seu povo é que o seu povo seja cheio do Espírito Santo. Estando cada um de nós cheios do Espírito Santo, jamais estaremos como uma fonte seca. Pelo contrário, a promessa do Senhor é que do nosso interior fluirão rios de água viva. O homem de Deus, a mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, ele sempre está transbordando a alegria e a paz do Senhor. Naquele tempo, diz o Senhor, lançarão para fora das suas sepulturas os ossos dos reis e dos príncipes de Judá, os ossos dos sacerdotes e dos profetas, e os ossos dos habitantes de Jerusalém. Espalhá-los-ão ao sol e à lua, e a todo o exército do céu, a quem tinham amado, e a quem serviram, e após quem tinham ido, e a quem procuraram, e diante de quem se tinham prostrado. Não serão recolhidos, nem sepultados, serão como esterco sobre a terra. Escolherão antes a morte do que a vida, todos os que restarem desta raça malvada, que ficar nos lugares para onde os dispersei, diz o Senhor dos Exércitos. O livro do profeta Jeremias é um livro impressionante porque ele retrata a vida da igreja hoje. Jeremias foi um profeta. Como profeta de Deus, ele passou por 5 reinos dentro de Judá. Ele profetizou no ministério de 5 reis em Judá. E a semelhança de Jesus, Jeremias chorou por conta de Jerusalém. A semelhança de Jesus, Jeremias foi perseguido. A semelhança de Jesus, Jeremias, de modo terrível e cruel, foi julgado errado e preso. E a semelhança de Jesus, por conta de Jerusalém, ele ganhou o apelido de profeta chorão. Jesus, quando entrando em Jerusalém, ele disse: Jerusalém, Jerusalém, do que matas os profetas e apedrejas aqueles que te são enviados, Jerusalém. Quantas vezes, Jerusalém, como uma galinha que coloca os seus pintinhos debaixo das suas asas e os protege, eu quis proteger você, mas você fugiu de mim, você recusou o meu amor, você recusou a minha proteção. E quando Jesus declarou isso como uma repetição dos profetas no passado, ele fez isso chorando. Jesus chorou, e Jeremias ficou conhecido também como o profeta chorão, aquele que, pela maior parte do seu ministério, se colocou entre Israel, o reino de Judá, e Deus, e chorou a misericórdia do Senhor. Esse texto que nós acabamos de ler é um texto terrível, porque fala sobre uma calamidade terrível que alcançaria aquela nação que abandonou o chamado do Senhor e prostituiu-se e dedicou a sua devoção, o seu culto, a sua adoração a outros deuses. E uma vez que você adora alguém, você fica parecido com aquele a quem você adora. Jerusalém perdeu a sua identidade. A nação do povo de Deus perdeu a sua identificação com o seu Senhor e com o seu Salvador. E quando nós acabamos de ler aqui no versículo 3, diz: escolherão antes a morte do que a vida todos os que restarem dessa raça malvada, que ficar nos lugares por onde os dispersei, diz o Senhor dos Exércitos. É Deus que está dizendo que eles iriam escolher o pior, não o melhor. Quando nós estudamos o último capítulo do livro de Josué, quase no final do seu ministério, ele faz uma proclamação.
ele diz ao povo que o seguia, agora líder em Israel, o seguinte: ele diz: escolhei hoje a quem deveis servir. Se o Senhor é Deus, servi. Se Baal é Deus, servi-o. Se outros são deuses, servi-o. Mas quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos falar juntos? Quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você está servindo com a sua casa ao Senhor? Ou o seu serviço ao Senhor está incompleto? Quando eu digo incompleto, é quando você é casado e o seu cônjuge não tem o mesmo sentimento que você, não tem o mesmo movimento interior que você. Você tem uma sede de Deus incrível, mas você não encontra no seu cônjuge a mesma avidez pelo Senhor, a mesma sede, o mesmo desejo de permanecer na presença do Senhor. Então, se você está incompleto, Deus trouxe você hoje aqui para que você saia daqui fazendo uma oração em seu coração. A oração que saiu da boca do Josué, servo de Moisés e agora líder em Israel. A oração que é uma oração, declaração. Quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se você começar como voz profética dentro da sua casa, declarar pela fé aquilo que ainda não existe, pode ter certeza que pela fé as coisas virão à realidade no tempo do Senhor. Então, em todo tempo, mesmo que sua casa esteja dividida, proclame: quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Lembrando-se sempre de uma coisa: quanto mais reza, mais assombração aparece. Quanto mais desejo você tiver em consagrar a sua vida ao Senhor, maior será a sua perseguição. E a perseguição, aqueles que querem santificar a sua vida, não vem de fora para dentro. Geralmente começa de dentro para fora. Porque quando ela vem de fora para dentro, o inimigo não consegue nos destruir. Mas quando você não fala a mesma língua dentro de casa, quando a sua casa está dividida, quando ambos estão com dois pensamentos, não há uma unidade, não há um foco a ser perseguido, a palavra de Deus diz que uma casa dividida contra si mesmo jamais subsistirá, ela será destruída. Então a oração de Josué é uma oração que nós devemos proclamar dentro de casa, como uma voz profética dentro de casa. Você, varão que está aqui nesta noite, você que é o cabeça do lar, você precisa declarar isso dentro do seu lar. Você, irmã, seu marido não tem o mesmo entendimento, começa a alçar a sua voz numa fé profética e dizer: quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E isso no tempo do Senhor se concretizará. Amém? Jeremias chorou por seu povo. Jeremias enfrentou injustiças, muitas injustiças. Jeremias não foi compreendido pelo seu próprio povo como Jesus não fora compreendido pelo seu povo. Jeremias foi rejeitado, injustiçado e preso. E isso acontece com todos aqueles que querem viver uma vida de piedade na presença de Deus. Satanás não vai perseguir aqueles que já são seus, mas certamente ele perseguirá, ele tentará destruir com todo o empenho, com toda a força que ele puder, destruir aqueles que querem ter uma vida de santificação na presença do Senhor. Eu quero falar algumas coisas a respeito desse texto, por isso eu peço para que você mantenha o texto de Jeremias 8 aberto. Nós vamos discorrer sobre alguns assuntos aqui. Essa fala de Jeremias é uma fala que identificava a situação espiritual de Israel. Nós hoje somos o Israel de Deus, espiritualmente nós somos o Israel de Deus. Diariamente nós temos que ter a consciência e o bom senso de fazermos
o autoexame que nós temos aprendido aqui na Santa Ceia, do examinar-se a si mesmo. Não é só na ocasião da ceia, é diariamente esse exame precisa acontecer, seja pela manhã, ou quem sabe até mesmo no anoitecer. É a melhor hora para a gente refletir: como foi o meu dia? Eu agradei o Senhor? E se você tem dúvidas, então comece a conversar com o Senhor, e o Senhor virá ao seu encontro, como o Senhor vem ao encontro de todo aquele que clama por Ele. Quando Adão tinha o seu horário combinado com o Senhor, ele sabia que aquela hora o Senhor chegaria no jardim e eles conversariam. E qual era a conversa de Adão com o Senhor? O Senhor dizia: e aí Adão, como foi o seu dia? O que você fez hoje? Qual é a conversa nossa com o Senhor? Você pode ter certeza que, como amigo que Ele é, Ele chegando perto de você, pela presença dEle perto de você, os seus pecados irão profundamente entristecer você. Quanto mais perto do Senhor, mais tristeza pelos nossos pecados nós sentimos. Quanto mais longe do Senhor, mais insensíveis aos nossos pecados nós ficamos. E era dessa exata forma que Judá estava nos dias em que o profeta Jeremias foi a voz do Senhor que clamava naquele deserto, naquele lugar de sequidão espiritual. Eu torno a perguntar: como está a sua vida espiritual? Você está seco? Você perdeu o vício? Você tem sido diante do Senhor acusado com razão ou sem razão? Lembrando-nos sempre que o único temor que nós devemos ter a Ele, ao Senhor, não aos homens e muito menos com Satanás. E eu quero falar hoje sobre 3 aspectos sobre esse texto. O Senhor, quando diz que o seu povo havia afastado dele, nos faz lembrar que o convite do Senhor é que rapidamente todos nós precisamos voltar ao encontro dele, irmos ao encontro com ele. Toda pessoa que tem um encontro com o Senhor tem a sua vida transformada. Toda pessoa que ouve a voz do Senhor e obedece à voz do Senhor, a sua vida toma um novo rumo e toma um novo significado. Mas existe uma situação. Sabe qual é a situação? Por exemplo, errar é uma coisa natural em cada um de nós. Nos desviar é normal na nossa vida. Tombar, cair em pecado é normal. Você não precisa ter instruções de como errar, de como pecar, mas Deus nos dá instruções hoje de como nós devemos para Ele nos voltar. A sua palavra hoje é o que eu devo fazer para voltar a ter uma comunhão com o Senhor Deus. Então volta o capítulo 8, no verso 4 em diante, que nós vamos ver o que Jeremias nos fala nesta noite. Diz-lhes mais: assim diz o Senhor, quando caem os homens, não se tornarão a levantar? Quando alguém se desvia do caminho, não torna a voltar? Porque, pois, este povo de Jerusalém se desvia, apostatando continuamente, persiste no engano e não quer voltar. Persiste no engano e não quer voltar. E assentados, ouvindo uma palavra como essa, talvez você até pense assim: mas que absurdo, Deus fazia tudo por eles. Por que eles persistiam no engano? E por que eles insistiam em não retornarem à sua comunhão com Deus? Por causa daquilo que ingessa todos nós, que é o pecado. A palavra que Deus dá para aquela nação rebelde é a mesma palavra que Ele está dando para nós aqui nessa noite. Uma palavra de despertamento. Deus não quer que você fuja da presença dEle como Adão e Eva fizeram quando pecaram, se esconderam de Deus. O que o salmista diz? Para onde fugirei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face?
A gente não consegue se esconder de Deus, ninguém consegue. Então, a primeira coisa que eu e você precisamos fazer é achar o caminho de volta. O que o Senhor diz aqui no texto que acabamos de ler? Que aquele povo obstinado em pecar e em desobedecer, eles fizeram uma coisa, eles apostataram-se da sua fé. Apostasia é abandono, abandonaram a sua fé. E insistiram em manter uma vida no erro. E aqui o texto continua dizendo, versículo 6, eu escutei e ouvi, não falam o que é reto, ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo ainda, ué, o que eu fiz? O que eu fiz de mal? Cada um corre a sua carreira, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Eles faziam isso e implicavam nesse erro, nessa insistente constância em andar no erro e no pecado, energia. Isso não os incomodava, isso não os fazia parar para fazer um autoexame e dizer, que bobagem eu tenho feito. O Senhor usa esse texto falando a respeito do cavalo, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Você já viu aqueles filmes antigos dos cavaleiros e os seus cavalos correndo um encontro do outro em uma batalha? Eles alcançam grande velocidade, com grande força. Quanto maior a velocidade, maior a força, maior o poder de destruição. O Senhor estava dizendo que o seu povo, quanto mais se afastava dele, estavam parecendo como os cavalos que estavam indo para uma batalha, ensandecidos, sem freios. E muitas vezes, por amor a cada um de nós, Deus permite que algumas coisas na vida funcionem como freios na nossa vida. Tem um ditado que diz que Deus não dá asa à cobra. Deus não dá asas à cobra. Rastejando, ela já faz o que faz, quanto mais voando. Outra coisa que nós temos aprendido pela palavra do Senhor é que o Senhor Deus não irá violar as suas leis. Quando insistimos em permanecer no erro, pecando contra o Senhor, não fique esperando que um anjo vai descer do céu e vai impedir que você peque contra o Senhor. Ele vai respeitar. Assim como Jeremias foi uma expressão da misericórdia de Deus dentro de Judá, dizendo arrependam-se, 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 e nenhum raio caiu do céu na cabeça de ninguém. Pelo contrário, eles continuaram no seu ímpeto pecaminoso, de tal maneira que Deus falava e eles não o ouviam. É o que está escrito no verso 6. Versículo 7 diz, até a cegonha no céu conhece as suas estações, a rolinha, a andorinha, o grou, observa o tempo da sua arribação, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. O Senhor fala sobre as aves migratórias, que quando chega o tempo do frio, ou do tempo da seca, em onde vai acabar a comida, onde vai acabar o calor, elas têm um instinto de voarem para longe dali, e elas fazem isso porque sabem que se permanecer naquele lugar, naquele estado em que se encontram, elas chegarão à morte. O Senhor usa as aves migratórias, dizendo que até as aves agem de maneira correta e coerente, mas o povo de Deus, objeto do amor de Deus, alvo do amor de Deus, insiste em pecar. E quando isso acontece, a graça do Senhor, ela tem infinitas vezes se manifesta na nossa vida, a cada amanhecer, como diz a sua palavra. Mas um dia, pela palavra também, aprendemos que uma hora a porta da graça se fechará. Deus trouxe você hoje aqui nesta noite para que você aproveite o tempo da oportunidade chamado hoje. O momento de voltarmos ao Senhor é hoje, não é amanhã.
Viver sob a ilusão dos falsos profetas que dizem que está tudo bem quando tudo está muito mal. É o que estava acontecendo nos dias de Jeremias. O povo pecando, o povo entristecendo o coração de Deus, e os falsos profetas se erguiam no meio do povo, profetizando mensagens de vitória para um povo que estava em pecado, em rebeldia contra o Senhor. Esses dias eu falei com os irmãos aqui, e já repeti isso algumas vezes no púlpito, que nós estamos vivendo tempos de falsos profetas. As pessoas estão com coceira nos seus ouvidos, e muitos, quando recebem uma palavra de repreensão, uma palavra dura que o faz pensar, se aborrecem com Deus, se levantam e vão embora e nunca mais voltam. Mas se chega alguém para aquela pessoa e dá uma palavra de vitória, Deus está me falando assim, assim, assado, e a pessoa está em erro, a Bíblia diz que esse tal profeta é um profeta falso. Nós devemos ter cuidado em tempos de juízo com os profetas falsos, com suas falsas profecias, porque eles levarão você para o buraco, para a destruição. Então, o mais difícil na hora do erro não é errar em si, é o não saber como voltar. Então o Senhor diz para o seu povo com amor, para que nós cessemos de fazer tudo o que estamos fazendo, reflitamos o caminho que estamos trilhando e nos tornemos para Ele. Deus quer que nós, o seu povo, torne para Ele. Versículo 7, na última frase diz: mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como, pois, dizeis, somos sábios e a lei do Senhor está conosco? Pois, com efeito, a falsa pena dos escribas a converteu em mentira. Os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Olha as consequências disso no versículo 10. Portanto, darei as suas mulheres a outros, e os seus campos a novos possuidores, porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Durante 5 reinos, Deus permitiu que Jeremias fosse boca dele ali. Jeremias literalmente sofreu. Jeremias literalmente sentiu na sua própria carne o que é entristecer o Espírito Santo de Deus. Sabe qual foi a consequência do povo endurecer o seu coração? Não muito tempo depois de Jeremias, a Bíblia diz que todo esse povo rebelde, isso que nós lemos, as mulheres foram tomadas, corpos mortos, destruição total, clamaram por socorro e o socorro não viram, e os que sobreviveram foram levados cativos para a Babilônia e ficaram um bom tempo em Babilônia. Deus não quer que você fique em Babilônia. O Senhor quer que nós fiquemos em Sião. O Senhor quer que nós fiquemos em Gileade. Sabe por quê? Porque em Sião, nos dias de Jeremias, era o lugar onde havia passado os tronos dos reis, inclusive do rei Davi. E ali em Gileade havia cura para o povo, havia médico para o povo, havia remédios para o povo, mas o povo não queria o que vinha do céu. O povo queria aquilo que era desse mundo que jaz no maligno. Então precisamos saber o caminho de volta, mas também precisamos saber aproveitar as oportunidades que o Senhor Deus nos dá. Quantas vezes nós perdemos oportunidades? Vou te dar um exemplo muito prático, que todos nós já devemos ter esse tipo de experiência em algum momento da vida. Você pensa em comprar algo, espera,
que aquele objeto que você cobiça, no bom sentido, seja um objeto que diminua o valor. E numa ocasião, por uma questão de oportunidade, aquilo que você tanto sonhou, de fato entrou numa promoção, e naquele dia você, mesmo percebendo que entrou na promoção, você diz assim: eu vou comprar amanhã. Mas quando você volta no dia seguinte, aquilo que estava em promoção acabou, o seu tempo oportuno acabou. A promoção do céu para cada um de nós hoje é que, ao voltarmos ao encontro com o Senhor, a misericórdia do Senhor descerá sobre nós, e nós não precisaremos estar debaixo do chicote dos demônios, que é uma representação da Babilônia, que oprimiu, que feriu, que violentou, que humilhou o povo de Deus, porque esse andou conforme o caminho do seu próprio coração. Continua lendo comigo. Versículo 11: curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Serão envergonhados porque cometem abominação sem sentir por isso vergonha. Nem sabe que coisa é envergonhar-se. Envergonhar-se. Portanto cairão com os que caem. Quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Eu os consumirei de todo, diz o Senhor. Não haverá uvas na vide, nem figos na figueira, e a folha já está murcha, e já lhes designei os que passarão sobre eles. Nesses dias aqui, quem trouxe a escravidão para Israel foram os caldeus, os babilônios. Hoje, quem tem a liberdade por causa da lei do Senhor, que é perfeita, são os demônios. Quando nós andamos longe do Senhor e transgredimos os seus juízos e mandamentos, os demônios ficam liberados para nos destruir. Por isso que veio essa calamidade. O capítulo 8 de Jeremias é um capítulo de calamidade. É um capítulo para que cada vez que nós o lermos, nós possamos pedir a Deus que tenhamos o sentimento de chorar como Jeremias chorou em seus dias proféticos. Mas hoje é o tempo da oportunidade, é o que nos diz a palavra do Senhor. Versículo 14: porque estamos ainda sentados aqui, reuni-vos e entremos nas cidades fortificadas, e ali pereçamos, pois o Senhor já nos decretou o perecimento e nos deu a beber água venenosa, porquanto pecamos contra o Senhor. Grifa isso na sua Bíblia. Versículo 15: espera-se a paz, e nada há de bom, o tempo da cura, e eis o terror. Desde Dan se ouve o resfolegar dos seus cavalos. Toda a terra treme à voz dos rinchos dos seus garanhões. E vêm e devoram a terra, e a sua abundância a cidade e os que habitam nela. Porque eis que envio para entre vós serpentes áspides, contra as quais não há encantamento, e vos morderão, diz o Senhor. Quando lemos aqui serpentes e áspides, e você estuda batalha espiritual, é uma representação também de demônios. Você se lembra do texto de Jó, capítulo 1, estando os filhos de Deus reunidos, veio também entre eles Satanás, e o Senhor pediu conta: de onde você vem, Satanás? E Satanás disse: eu vim de rodear a terra e passar por ela. Satanás, você viu ali o meu servo Jó? E Satanás diz: também. O Senhor dá tudo de mão beijada para ele. Então o Senhor Deus diz para Satanás:
Eu vou te dar uma oportunidade para você saber quem é o meu servo Jó. Sabe por que Deus fez isso? Porque Deus conhecia Jó como nem o próprio Jó se conhecia. E Deus disse: vai e toca em tudo que for dele, menos na vida dele. E Jó não foi destruído porque a mão de Deus estava sobre ele. A mão de Deus está sobre nós aqui nessa noite, irmãos. A mão do Senhor está sobre nós. Façamos de tudo que puder para não pecarmos contra o nosso Deus, contra o nosso Senhor. Olha, irmãos, é tão gostoso a gente pregar uma palavra de conforto, de vitória, de esperança. Eu tinha até meio-dia hoje uma palavra de esperança para os irmãos. Mas saindo daqui para casa, aquela palavra de esperança murchou dentro de mim. E depois, à tarde, eu fui buscar no Senhor e essa foi a palavra que ardeu em mim. Eu não conheço você. Eu não sei como é o seu dia a dia, mas Deus te conhece. Deus me conhece. E quando eu me lembrei desse texto, porque é um texto muito conhecido, eu me identifiquei muito no texto. Não foi só com o profeta Jeremias, que sentia dores por ser boca do Senhor, mas eu me identifiquei como Judá, que pecava contra o Senhor e fugia do encontro ao Senhor. Então o Senhor hoje está chamando você para encontrar-se com Ele. O Senhor está falando para cada um de nós, para nós não perdermos o dia de hoje, que é o dia da oportunidade do Senhor. Versículo 18. Ó, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece dentro de mim. Eis a voz do clamor da filha do meu povo, de terra muito remota. Não está o Senhor em Sião? Não está nela o seu rei? Porque me provocaram a ira com as suas imagens de escultura, com os ídolos dos estrangeiros? Passou a cega, findou-se o verão, e nós não estamos salvos. Passou a cega, findou-se o verão, e nós não estamos cegas. Lá em Gileade, você sabe, havia um bálsamo, que era um bálsamo famoso naqueles dias para curar feridas. Ele funcionava como um unguento. Se você já teve um furúnculo e teve que passar por todo aquele processo do furúnculo, você sabe o que é a dor de um furúnculo. Mas em Gileade havia um bálsamo que se usava para um monte de tipo de enfermidades de pele e que trazia alívio à dor daquele que sofria. Ali em Gileade também havia médicos, mas em Sião haviam reis. Mas nem os reis, nem os médicos e nem os remédios estavam vindo mais da parte do Senhor, porque o povo havia se corrompido. Eu quero encerrar esta palavra lendo para você, chamando a sua atenção para o que está escrito no versículo 20. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Passou a cega, o tempo de plantar. Tempo de plantar. Passou o verão, tempo de colher, e nós não estamos salvos. Resumindo, perderam a oportunidade. Não precisavam ter ido cativos, humilhados, nus, carregados como escravos, alguns com ganchos nos narizes, pés amarrados. Você imagina você, um homem nu, mãos acorrentadas para trás, correntes nos pés, correntes e ganchos no nariz ou debaixo do queixo, te puxando como animal, tendo uma vida de escravidão. Antes você tinha horário, você fazia o seu horário para acordar, para trabalhar. Agora você não pode mais exercer a sua vontade. Agora você é um escravo.
você está à disposição das serpentes e escorpiões. Demônios começam a agir contra você. É isso que o Senhor está dizendo a cada um de nós. É hora de voltarmos ao Senhor. Sabe por quê? Eu imagino que você já tenha ouvido muitas mensagens de quebrantamento, de arrependimento. Nós não sabemos a que hora o Senhor da Seara voltará. Nós não sabemos. Nós não sabemos a que horas o Espírito Santo vai arrebatar a igreja do Senhor. Nós não sabemos. Mas temos certeza de uma coisa: está muito perto. Se nós andarmos de qualquer maneira, nós ficaremos para trás. É bem possível que alguém entre nós hoje pense assim: pastor, é meio trágico nas suas palavras, mas eu prefiro ser fiel na entrega da mensagem do Senhor do que num dia entrar no céu e sentir a sua falta lá. O céu é real, assim como o inferno é real. Então você se desviou do Senhor, volte-se para o Senhor. Hoje é o dia da oportunidade. Não perca essa oportunidade, para que esse último texto que nós acabamos de ler, passou a cega, findou-se o verão, e nós não fomos salvos. Recline na sua cabeça, eu quero orar nessa hora com você. Senhor nosso Deus, eterno Pai, graças te damos pelo ministério de Jeremias, Senhor. Graças te damos porque o espírito de profeta que havia sobre Jeremias hoje está sobre toda a terra. O Senhor tem usado homens e mulheres para chamar a atenção do seu povo para que voltem-se ao Senhor. E a começar de nós aqui, Senhor, não permita que nenhum de nós possamos cair ou até mesmo nos desviar. Que o nosso andar seja um andar de retidão que agrade a tua vida, que agrade o teu coração. Que o nosso andar, o nosso falar possa expressar a tua vontade e o teu senhorio. Em teu nome eu clamo nessa hora por todos os irmãos que se encontram neste santuário, cada um na sua peleja, na sua dificuldade, nos seus limites. Que o Senhor esteja abençoando os irmãos aqui com dias de vitória sobre o pecado, sobre a carne, sobre o maligno, Senhor. Também eu oro para que, se aqui há algum lar dividido, com pessoas que ainda não servem ao Senhor, que ainda esse ano seja um ano de reencontro com o Senhor, de transformação, um ano de novidade na vida daqueles que te servem. Assim eu abençoo os meus irmãos para que possam ter uma semana de reconciliação com o Senhor. E se entre nós há alguém que está longe do Senhor, que possa voltar-se hoje para o Senhor. Assim eu abençoo os meus irmãos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Culto de adoração ao Senhor. Agora é o momento dos dízimos e das ofertas. Você agora tem a oportunidade de vir demonstrar também, como forma de adoração a Deus, vir até o gasofilácio e entregar os seus dízimos e as suas ofertas. Nós continuamos arrecadando cestas básicas para abençoar aqueles irmãos que estão em dificuldade. O pastor Moisés, ele continua realizando atendimento pastoral. Então, os irmãos que desejarem, eles podem agendar diretamente com o pastor. Nesta terça-feira agora, depois de amanhã, dia 26 de abril, nós teremos uma aula especial do curso de finanças. Esse curso ele está acontecendo na igreja às terças-feiras, junto com o curso Mulheres de Valor. Mas nessa terça, de maneira especial, o pastor Moisés vai ministrar uma aula
deste curso. Você que não faz parte do curso, pode vir, vai acontecer nessa terça-feira às 19h30. Vai ser uma aula aberta para toda a igreja, como eu já disse. Você é nosso convidado e o tema da aula é sobre prosperidade bíblica. Então é um tema muito importante para todos os irmãos da igreja. Não deixem de comparecer. Na quarta-feira, dia 27, às 20 horas, nós teremos o culto dos autônomos e empresários, também aqui no templo. Então, se você é um profissional autônomo, se você é dono de empresa, tem empresa, não deixe de comparecer. Tá? Se você conhece alguém que trabalha de maneira autônoma ou tem empresa, não perca. E finalizando, gente, sobre a nossa EBD, hoje nós tivemos uma aula abençoada com a pastora Rita. Foi a 12ª aula dessa revista que fala sobre a vida do apóstolo Paulo, a biografia do apóstolo Paulo. No próximo domingo, dia 1º de maio, nós teremos o encerramento dessa revista, das lições dessa revista. Então não deixe de vir. E a próxima revista vai ser essa daqui, é uma revista sobre o fim do mundo, onde nós vamos estudar sobre o Apocalipse, sobre as coisas do fim dos tempos. Nós vamos iniciar essa revista no dia 8 de maio, sem ser o próximo domingo, no outro. E você que vier, que estiver presente aqui no dia 8 de maio, você vai ser presenteado com essa revista, tá? Para que você acompanhe todas as lições, ok? Então nós esperamos todos vocês para a última aula dessa revista sobre a vida do apóstolo Paulo, domingo que vem, e no dia 8 nós iniciaremos esse estudo que está muito interessante, está fantástico. Estudar sobre o Apocalipse é sempre muito bom, a gente sempre tem muitas dúvidas, e nada melhor do que juntos, em comunhão, nós aprendermos sobre esse tema que nos intriga tanto. Amém? Aonde você estiver, eu vou consagrar os dízimos e as ofertas e a gente ora finalizando o culto. Deus querido e amado, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de vir aqui adorar ao Senhor. Abençoa, meu Pai, esses dízimos e essas ofertas que foram recebidos hoje, em nome de Jesus. Amém. Inclina a sua cabeça e vamos aqui orar para finalizar. Paizinho querido e amado, muito obrigada, meu Deus, por mais essa oportunidade. Senhor, obrigada por essa palavra de ensino, por essa palavra que nos leva ao arrependimento. Ó Deus, não permita, Senhor, que ninguém saia daqui hoje sem o arrependimento genuíno, Pai querido. Senhor, que haja transformação nas vidas aqui presentes, Deus eterno. Continua conosco, Senhor, abençoa essa nova semana que se inicia, abençoa o trabalho de cada um aqui, os filhos de cada um aqui, todas as famílias, Pai amado. Sê conosco, Deus, em todas as nossas atividades. Nós entregamos toda a nossa agenda da próxima semana em Tuas mãos, Pai querido. Que seja feita a Tua vontade nas nossas vidas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Os irmãos tenham um bom restinho de domingo e uma boa semana. Boa noite.